todo mundo conseguindo me ouvir bem pelo chat, né? Obrigado pelos feedbacks. Vamos estar conversando hoje no webinar sobre gestão de riscos. O webinar é um evento que ocorre todo mês pela Fato. Meu nome é Luana, para quem não me conhece, e vou estar aqui discutindo as incertezas do projeto ao seu favor. Para quem está assistindo o webinar pela sua primeira vez, eu vou passar algumas orientações. É bom que dá um tempo para a galera estar entrando, né? Antes de eu começar o assunto. Então, de preferência ao uso de conexão de banda larga, por conta da qualidade, principalmente que nosso evento, ele além do áudio, ele tem a câmera, né? Que acaba sobrecarregando um pouco mais. Se for necessário, ajuste o idioma na sala, na barra superior da ferramenta. O evento terá cerca de 45 minutos de apresentação e 15 minutos vai ficar aberto para as perguntas. Você pode ir mandando pelo chat, não é necessário eu finalizar a apresentação para você estar enviando as perguntas. E para quem possui a certificação do PMI, como PMP, o evento vale um PDU. A apresentação também será gravada e publicada no nosso canal do YouTube. Eu venho convidar a todos para estar curtindo, né? Tanto a nossa página do Facebook, do Twitter e do LinkedIn. E os nossos YouTubes, tanto em português quanto em espanhol. A missão da Fato é apoiar os nossos clientes no planejamento e avaliação de desempenho de processos de TI para alavancar o sucesso do seu negócio. A gente trabalha com requisitos, com estimativas, com análise de pontos de função, entre outros assuntos, visando a qualidade. Os assuntos que serão abordados hoje aqui é o que são riscos, o objetivo principal do conhecimento, do gerenciamento de risco, por que gerir riscos, por que não gerimos riscos, e um pouco sobre o ciclo de gestão de risco. E aí eu vou falar um pouco de cada um deles lá na frente do curso, da aula. Para a gente iniciar, eu gostaria de estar explicando um pouco mais sobre o que é risco, né? O que são riscos no gerenciamento de projeto. O risco nada mais é do que a junção da probabilidade de ocorrência de um evento com um impacto. Porque, lembrando, né, é bom destacar também, não sei quantas das pessoas que trabalham já com gerenciamento de risco ou com gerenciamento de projeto aqui hoje, mas só para deixar claro, essa probabilidade de ocorrência, ela não pode ser 100%, porque a partir do momento que você sabe que um evento ele vai de fato ocorrer, ele não entra no gerenciamento de risco, e aí ele já faz parte do seu gerenciamento de projeto. Então, aqui a probabilidade da ocorrência, a probabilidade de ocorrência tem que ser uma probabilidade menor que 100%, associada a um impacto, porque muitas vezes existem eventos que podem ocorrer e que não tem nenhum impacto no meu projeto. E aí, com a junção, a gente tem os riscos. Outra coisa que é importante a gente destacar é que os riscos, nem sempre eles são negativos, né? Porque o nome risco a gente já associa com algo negativo, mas os riscos, ele também está voltado para o lado positivo. Então, na definição, aqui eu trago melhor que os riscos de projeto são eventos ou condições incertas, que se ocorrem, têm efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Com isso, eu trouxe um exemplo aqui, que eu consigo de fato mostrar esses dois pontos, tanto os eventos negativos quanto os eventos positivos, que
e aí demonstrar um objetivo principal do gerenciamento de projeto, na parte de gestão de risco. Eu tenho um barco à vela aqui, como todos podem identificar. O objetivo desse barco é atingir a linha de chegada. Com isso, eu tenho eventos que ocorrem, que pode ser de maneira positiva, que são os ventos que me levam a atingir esse objetivo, e eu tenho eventos negativos, que são ventos que me impedem de atingir o meu objetivo final. Lembrando que no gerenciamento de risco, eventos positivos a gente conhece como oportunidades. Então, o objetivo principal aqui é você aumentar a probabilidade do evento positivo e minimizar os eventos negativos, que são as ameaças. Então, antes desse barco sair nessa competição, iniciar esse projeto, eles foram criadas as velas. E com isso, ele vai estar posicionando as velas para tirar o maior proveito dos eventos positivos e desprezar os eventos negativos para conseguir atingir o seu objetivo principal. E aí vem o destaque, né? Os objetivos de gerenciamento dos riscos são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, conhecido no gerenciamento de risco como oportunidade, e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos, que são conhecidos como ameaça no seu projeto. E esse exemplo aqui é um exemplo bem bacana que consegue mapear esses dois cenários, tanto os eventos positivos e os eventos negativos. E é mais ou menos assim que funciona no nosso projeto que a gente vai trabalhar no longo das organizações e até mesmo nos nossos projetos pessoais. Mas por que gerir risco, né? Eu trouxe um cenário aqui bacana para que vocês possam imaginar, assim, entregar um estágio para as Olimpíadas depois que os Jogos terminaram. Então, assim, se a gente não fazer um bom gerenciamento de risco, a gente acaba entregando um projeto sem atingir o seu objetivo principal. Porque, nesse caso, o estágio era para as Olimpíadas, mas aí, quando eu entreguei, as Olimpíadas já tinham terminado. Então, muitas das vezes, a gente não consegue um sucesso no nosso projeto porque a gente não fez um projeto, um plano de risco, não teve um gerenciamento de risco, e muitas das vezes a gente até fez um plano de risco, mas não fez de forma completa, deixando alguns pontos em aberto. Então, são uma das principais importâncias do gerenciamento de risco. E além disso, para cada problema em potencial no seu projeto que você vai identificar, você precisa de um plano para atingir o sucesso. Eu identifiquei um problema B, e esse problema me traz um transtorno para o meu projeto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trilhar um novo projeto, um novo plano para esse projeto, para que eu não perca o meu sucesso, para que eu não deixe de atingir esse sucesso. Então, por isso que você fazer o gerenciamento de risco é muito importante. Igual a questão que isso é muito coisa de vó, né? Nossas vó costumam falar muito isso, melhor prevenir do que remediar. No gerenciamento de projeto é a mesma coisa, mas isso é muito cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente primeiro espera um incêndio para depois correr para apagar, e aquele cara que apagou aquele incêndio, ele se torna um herói, né? O cara resolveu o problema, mas o correto era a gente evitar um incêndio. Então, o herói tinha que ser aquele cara que faz um projeto para que não venha a ocorrer algo que impeça ele de atingir seu objetivo principal. Então, sempre é mais viável e econômico prevenir do que remediar. Porque muitas das vezes o remediar você acaba perdendo todo o seu projeto e tendo que começar um projeto do zero, tendo que gastar 2, 3 vezes mais do que
você deveria gastar se de fato tivesse prevenido, de fato tivesse guardado um pedaço do orçamento para o gerenciamento de risco. Então, os problemas eles devem ser evitados a terem que ser tratados. Com o gerenciamento de risco, a gente consegue reduzir cerca de 90% das incertezas, porque o que acontece nos riscos é as incertezas, né? Porque você tem que tratar aquelas incertezas. Você passa a gerenciar de fato o seu projeto. Você tem um controle maior sobre ele, porque você conhece o cenário atual, você conhece quais os pontos incertos do seu projeto, e aí você consegue fazer várias manobras para que esses eventos incertos não venham atrapalhar o seu desempenho no decorrer do projeto e não impeça de atingir o sucesso daquele projeto, ou o sucesso que eu falo pode ser o prazo, pode ser o custo. Então, são os objetivos finais do projeto, né? Ah, Luana, mas se é tão importante você fazer esse gerenciamento de risco, por que não gerenciamos riscos? Pois bem, para essa questão, existem alguns paradigmas, né? Que é o que a gente escuta muito no cotidiano, no mercado de trabalho. E aí eu vou falar 3 deles, começando por esse, que é muito comum, todos são muito comuns, né? Mas esse daqui principalmente, que é, isso nunca aconteceu antes, não precisamos nos preocupar. Mas o que não aconteceu antes, pode acontecer agora. O projeto que você trabalhou antes tem um cenário diferente do agora. Tem um escopo, às vezes, diferente. Se o seu projeto for de clima, às vezes não teve problema porque estava no verão e agora no inverno, com chuvas, isso pode impactar nas entregas de algum projeto, principalmente os voltados para a construção civil, que é um exemplo, né? Que a gestão de risco ela não é só para a área de TI, mas para todas as áreas. E acaba sendo muito importante e esse paradigma deve ser quebrado, né? Essa questão de, nunca aconteceu antes, não precisamos nos preocupar. Sim, precisamos sim nos preocupar. Pode ser que não damos uma importância maior para aquele risco por ter uma probabilidade muito pequena de ocorrer. E isso também a gente vai estar discutindo em mais detalhes lá no ciclo de gerenciamento de risco. O próximo paradigma diz: não temos tempo nem dinheiro para investir em gestão de risco. Mas, igual eu já disse, muitas das vezes a gente acaba gastando muito mais remediando um problema do que se a gente tivesse tirado uma fatia para estar investindo no gerenciamento de risco. Então, isso é contraditório no mundo real. O terceiro paradigma vamos reaproveitar o plano de risco do último projeto. Ok, quando você faz um reaproveitamento de projeto consciente, sim, não tem problema. Mas o que acontece muitas das vezes é a galera fazer o verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V num plano de risco já existente, de um projeto anterior, e guarda esse plano dentro da gaveta. E aí você acaba tendo o plano só para falar que tem um plano. O plano de risco, além dele ser voltado especificamente para o seu projeto, ele precisa ser consultado no andamento do seu projeto, ele precisa ser monitorado, ele precisa ser acompanhado de perto, porque um risco que hoje tem um potencial alto, amanhã ele passa a não ter esse potencial e surgiu novos riscos. Então, existe o reaproveitamento do plano? Existe para algumas partes, porque tem alguns itens no gerenciamento de risco que são semelhantes em todos os projetos, principalmente por conta da equipe. Minha equipe é a mesma, eu possuo os mesmos riscos que anterior? Sim, pode ter os mesmos riscos, mas não são todos. Então, o reaproveitamento pode ser feito, desde que seja feito de uma forma consciente e, claro, acrescentar nesse reaproveitamento os riscos específicos do projeto em questão,
que você está trabalhando, né? E assim a gente começa a discutir um pouco mais sobre o ciclo de gestão de risco. O ciclo nada mais é do que são as etapas que eu preciso de seguir para fazer um excelente plano de risco para o meu gerenciamento de risco. Uma coisa que vale destacar também é que o gerenciamento de risco ele não é de responsabilidade exclusiva do gerente de projeto. O gerenciamento de risco é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas no projeto. Isso é muito importante, desde a pessoa que, se for um escritório de TI, por exemplo, desde a pessoa da área de limpeza até o gerente de projeto, são todas as pessoas, os clientes, os compradores, são todas as pessoas que devem sim estar a parte do conhecimento da gestão de risco e participar efetivamente do mapeamento de risco identificado no cenário atual. Então, para iniciar, a gente tem o planejamento, que a gente faz um planejamento de como vamos conduzir esse gerenciamento de risco, a identificação, onde a gente lista e compreende os riscos para aquele projeto, a análise qualitativa, que a gente compreende o impacto que ele tem sobre o nosso projeto, a análise quantitativa, que a gente investiga a questão principalmente do custo e do prazo, se a gente vai conseguir atingir ou não aquela meta daquele projeto, o planejamento de resposta, que é algo muito importante, que a gente já mapeia o que vamos fazer se esse evento ocorrer, por exemplo, e o monitoramento, que é o que a gente vai acompanhar em toda essa etapa, em todo momento, até o término do projeto. Planejamento, né? O planejamento, ele, em algumas organizações, eles já possuem um planejamento que você define como conduzir essas atividades de gestão de risco de um projeto e, além disso, ele também estabelece os critérios para avaliação dos riscos. Isso na organização que já tem essa visão do gerenciamento de risco e dá essa importância para esse gerenciamento de risco. Então, muitas das vezes, em algumas organizações, você acaba não passando por essa etapa por já estar pronto. E aí, nos casos que não tem, o planejamento é uma parte simples do ciclo, onde você vai definir como conduzir e estabelecer critérios. Por quê? Porque esses critérios ele tem que estar alinhado com todos os envolvidos. Porque o que é uma prioridade 2 num item de risco? Isso fica tudo aqui no planejamento e tem que estar alinhado com todos, para na hora de classificar, todas as pessoas entender o que são essas numerações na sua matriz de probabilidade, por exemplo. E aí vem uma questão importante, né? O bom planejamento aumenta a probabilidade de sucesso para os demais processos de gerenciamento, por quê? Então, o bom planejamento, claro que ele vai aumentar a probabilidade de sucesso, porque ele acaba sendo adaptado por cada projeto em específico. Então, você faz um planejamento de acordo com o seu cenário atual e não com o cenário antigo. Então, você sempre está trabalhando em cima da sua realidade, daquele projeto, das incertezas daquele projeto, do mapeamento daqueles projetos. E o planejamento, além de tudo, ele viabiliza o tempo e o recurso que serão necessários para você realizar todas as atividades de gerenciamento dos riscos. Então, isso tudo é no planejamento e é acordado com todos os envolvidos. E após esse planejamento, após você ter os critérios de avaliação, você começa na identificação. Identificar e registrar uma longa lista de ameaças e oportunidades para o projeto e para os pacotes de trabalho. Por quê? Porque no risco a gente tem uma posição diferente, que eu até destaquei nesse balãozinho azul aqui, que diz: em risco, quantidade é qualidade. Então, assim, o máximo de riscos possíveis que você consegue listar, liste, porque isso é muito importante.
Ah, mas eu vou ter que tratar todos? Não sei. Isso vai depender do seu projeto. Mais para frente a gente entra nessa questão, né? Mas na parte de identificação, liste todos, até os menos viáveis. Ah, mas esse daqui nunca aconteceu. Liste, porque ele pode acontecer. A probabilidade é pequena? É pequena. Mas o importante é que você tenha ele mapeado, porque eu conheço esse risco. Ele pode não ser viável, mas ele existe no meu projeto, porque tem uma probabilidade de 0,2 de ocorrer. Então, assim, é importante você identificar o máximo, uma longa lista. E de forma correta, né? É importante que você liste os riscos no formato causa, risco, efeito. Isso é muito importante. Por quê? Porque você consegue tratar, às vezes, 4, 5, 10 riscos de uma forma só, porque a causa é a mesma. Então, eu trouxe um exemplo aqui nos slides para exemplificar melhor essa questão, como que é esse causa, risco, efeito. O exemplo que eu trouxe é: o uso da nova ferramenta de desenvolvimento pode levar a uma menor produtividade, que pode levar a um atraso nas entregas. Então, assim, eu tenho uma causa, que é a nova ferramenta de desenvolvimento, eu tenho o risco, que é a menor produtividade, e eu tenho o impacto, que é atraso nas entregas. Então, quando eu falo em identificar e registrar uma lista longa de riscos, é nesse formato. Então, você vai ter uma lista extensa de risco nesse formato, causa, risco, efeito, para que você possa passar para as próximas etapas e mapeando corretamente. E acaba que você compreende efetivamente os riscos atrelados àquele projeto. Você, de fato, está gerenciando o seu projeto e não trabalha com incertezas, porque todas as incertezas que você teria no seu projeto, ela está mapeada para você. De qualquer forma, você tem noção daquele risco, você sabe que aquela ameaça ou aquela oportunidade pode acontecer. Então, o gerenciamento de risco é fundamental justamente para você gerenciar de fato o seu projeto. Após essa identificação, essa lista extensa, a gente começa na análise qualitativa. O que seria essa análise qualitativa, né? Ela compreende a importância do risco através de escalas médias de impacto e probabilidade. Eu até trouxe a matriz aqui para vocês. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ela, né? Essa matriz é um exemplo que muita gente utiliza. Eu vou explicar o lado das ameaças, a mesma coisa vale para as oportunidades. E eu tenho uma linha de probabilidade, onde eu tenho eventos que são raros de ocorrer, improváveis de ocorrer, que têm uma média probabilidade, uns eventos que são prováveis de ocorrer e eventos que são quase certos. Lembrando que eventos que são certos de ocorrer, ele não entra no escopo do gerenciamento de risco. Projetos, essa parte de eventos que são certos de ocorrer, ele deve entrar na parte de gerenciamento de projeto. Porque se eu tenho certeza que esse evento vai ocorrer, eu já tenho que tratar ele no meu gerenciamento de projeto e não no meu gerenciamento de risco. E eu tenho as ameaças, que é insignificativa, que é pequena, média, grande e muito grande. Aqui eu pintei de verde os que têm uma baixa prioridade, levando em consideração a prioridade, né? Por que baixa prioridade? Porque ele tem um impacto muito pequeno, ou muitas das vezes ele é muito raro de ocorrer. Então, são riscos que eu identifico e muitas das vezes eu acabo utilizando a estratégia de aceitar. Se ele ocorrer, tudo bem, eu vou aceitar. Eu tenho também os médios, que são em amarelo, e os vermelhos, que requer um pouco mais de atenção. E aí vem a questão: Luana, como agir para cada tipo? Vai depender da sua organização. Eu vou citar 2 exemplos extremos. A NASA seria um exemplo de tolerância zero a falhas, a erros. Então, o gerenciamento de risco da NASA é zero. Mesmo para esse caso aqui que tem 0,01 probabilidade de ocorrer e um impacto muito insignificante, ele deve ser tratado.
Por quê? Porque na NASA é um valor muito grande que está em jogo. Além de valor, muitas das vezes tem a vida das pessoas em jogo. Então, eles são tolerância zero. Já o Google, por exemplo, que trabalha muito com inovação e com aplicativos que acaba não tendo nenhum risco muito grande para nenhum dos envolvidos, ele acaba tolerando um número maior de falhas e erros até para inovar, para testar, e não tem nenhum impacto tão forte assim como a NASA. Então, ele tem um apetite maior. A gente fala em gestão de risco de apetite. Apetite maior quer dizer que ele aceita mais, né? A gente costuma usar isso, de não ter apetite para erro, para falha, para risco. Esses são coisas que a gente acaba utilizando muito no gerenciamento de risco, até mesmo no gerenciamento de projeto. Então, de acordo com a sua organização, é meio que você pontua, né, aonde na sua organização você tá para ver quais riscos serão tratados e quais riscos serão aceitos. Seria mais ou menos isso. Além da matriz de probabilidade, eu trouxe um exemplo numérico de uma matriz considerando as urgências, né? Então, eu tenho aqui uma lista de riscos, eu tenho a probabilidade desse risco ocorrer, eu tenho um impacto desse risco e eu tenho a urgência desse risco. Lembrando que essa classificação lateral aqui são os critérios pré-definidos no planejamento, né? Porque lá no planejamento, as organizações que já possuem os critérios, você copia. As que não têm esse tratamento com os riscos, você acaba criando e aí usando como referência para pontuar os riscos identificados. Então, você tem aqui no planejamento essa tabelinha com a classificação da pontuação, você tem os riscos que você vai listar no momento em que você está identificando os riscos e vai estar analisando um a um e pontuando ele conforme os critérios pré-definidos lá no planejamento também. Então, eu tenho um risco aqui com uma complexidade média e já tenho um outro risco com complexidade alta. Então, com essa matriz pronta, é onde a gente vai ver por onde, é como se fosse assim, né? Por onde começar. E também, através dela, a gente já sabe quais são as estratégias que a gente vai tomar. Eu vou falar dessas estratégias mais à frente, né? Quando a gente estiver no planejamento de resposta, eu vou falar melhor sobre as estratégias. Uma coisa importante quando a gente realiza análise qualitativa, porque como vocês identificaram lá na tabelinha, a gente fica com a matriz muito extensa, né? Que igual eu falei, quanto mais riscos, maior a sua qualidade do gerenciamento de risco. Então você tem uma lista infinita ali. O ideal é o quê? Você agrupar por categoria. Quando você agrupa por categoria, você acaba revelando algumas causas em comum. E aí você tem 5, 10, 20, 30 com a mesma causa. Então você tem uma solução para 10 riscos do seu projeto. E aí com essa organização dos riscos, você consegue identificar de maneira mais fácil essa parte. Além disso, eu listei aqui para vocês alguns métodos de separação de riscos, né, nessa análise qualitativa, que são listas de riscos que requerem resposta a curto prazo, então você coloca a parte, você vai ter uma lista de riscos para uma análise e resposta adicional, então você tem, são grupos de riscos já identificados, você identifica, faz a análise, e depois você agrupa e separa esses riscos por esses tipos que eu sugeri ou outros, claro que vai da sua preferência, né? Eu sugeri alguns aqui que eu costumo utilizar no meu agrupamento de riscos na hora que eu estou identificando de acordo com o meu projeto. E o principal é por categoria, tem ferramentas que já trazem dessa forma aqui para você, as categorias, e aí você consegue listar nas categorias os riscos. É uma forma de organização da análise qualitativa. Após a análise qualitativa, a gente tem a análise quantitativa. Lembrando que a análise quantitativa
ela nem sempre é realizada. Por quê? Porque a gente sempre tem que avaliar o custo-benefício, se vale a pena eu fazer essa análise quantitativa ou não. Mas aí vem a pergunta, né? Quando de fato que eu vou fazer essa análise quantitativa? Essa análise quantitativa tem 2 pontos que eu gosto de citar, que eu acho os pontos mais importantes para realizar elas, que é quando você, de forma geral, quer saber se o seu projeto ele vai cumprir o cronograma, por exemplo. Aí sim vale um esforço maior, porque é um risco em potencial, e se seu cronograma, se a data de entrega for algo muito importante para o seu projeto, igual o caso do estágio, preciso sim fazer essa análise quantitativa. Além disso, quando eu tenho um risco que tem um impacto muito grande no meu projeto, até mesmo quando eu tenho uma decisão, quando você está numa linha e você tem 2 caminhos a se tomar, você de fato precisa fazer análise quantitativa para ver qual que é viável ou não, qual que eu vou ter o custo menor ou o custo maior, qual que eu vou ganhar tempo, qual que eu vou tirar maior proveito dessa oportunidade. Lembrando, né, que risco não é só ameaças, risco também é oportunidades. E com isso eu trouxe até um exemplo, nesse caso é uma árvore de decisão, que é um exemplo dentro da análise quantitativa. Existem vários outros meios de fazer essa análise, mas eu trouxe esse que eu acho ele bem interessante, que é a questão da área voltada para o TI, que eu tenho a possibilidade de fazer o protótipo ou não fazer o protótipo. Então, eu tenho um projeto e aí eu tenho uma decisão a tomar, como eu falei com vocês, né? Eu venho caminhando no meu projeto, aí eu cheguei nesse ponto onde eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu faço o protótipo, ou eu não faço o protótipo. Essa decisão que eu tenho a tomar, ela vai impactar no quê? No meu custo. Então, ela se encaixa na minha análise quantitativa, que é questão de valor. Então, eu tenho uma decisão que eu posso fazer o protótipo, que custa $200.000, e tem uma probabilidade de 35% de falhar, com impacto de 120 mil, e eu tenho a escolha de não fazer o protótipo com custo de $0, porém com 70% de probabilidade de falhar e com impacto de $450 mil. Aí você deve estar se perguntando qual o caminho que eu vou tomar. Nesse primeiro momento, eu não sei qual o caminho que eu vou tomar. Então, eu preciso de fazer vou fazer os cálculos, que eu vou estar explicando aqui embaixo, para ver qual é o caminho que tem o menor custo de risco, que é chamado, né? Então, eu tenho que escolher um caminho que tem um menor custo de risco. Aí, eu faço aqui, fazer protótipo, eu tenho 37% vezes o impacto, que é 120 mil, eu chego no valor de 42 mil. Lembrando que eu gastei inicial $200 mil, então eu tenho um gasto de risco nesse caminho de $242 mil. E se eu não fizer o protótipo? Se eu não fizer o protótipo, eu tenho 70% vezes o impacto de 450 mil, que eu chego no valor de $315 mil. Mais zero de investimento inicial, eu acabo de verificar que eu fazer o protótipo, eu tenho um custo de risco menor do que não fazer o protótipo, e nesse caso eu tomo a decisão de fazer o protótipo, e aí o meu risco do gasto é menor. Então foi com base nesses cálculos que eu tomo a minha decisão. Mas, lembrando, né, que essa análise quantitativa é uma análise que não é feita para todos os riscos, diferente da análise qualitativa, que é mapeado para todos os riscos. O quantitativo é para alguns, se for muito, muito necessário, se tiver um impacto muito grande no nosso projeto, a gente realiza essa análise. Após a análise quantitativa, a gente entra no planejamento de resposta. Então, assim, as respostas planejadas, elas devem ser adequadas à relevância do risco.
sempre tem que estar de acordo com aquele risco que você está tratando. Você precisa ter eficácia de custos, por exemplo. Se eu estou trabalhando no projeto e eu tenho um risco que vai me gerar um prejuízo de R$ 20.000, e se o meu planejamento de resposta for um caminho no qual eu vou gastar mais do que 20 mil, ele acaba sendo inviável. Então, é melhor eu aceitar esse risco do que eu trilhar um novo projeto, um novo caminho, um novo plano para ele e ter um custo muito maior do que de fato o risco iria me causar. Além disso, a gente tem que ser bem realista dentro do nosso contexto, porque não adianta eu colocar um planejamento de resposta para um risco que seja totalmente fora da minha realidade. Por exemplo, eu tenho um risco e o meu planejamento de resposta vamos falar um pouco de oportunidade, né? Vou dar um exemplo de oportunidade, porque eu já dei bastante exemplo de risco, mas vamos pensar na oportunidade. Surgiu uma ferramenta nova na minha área de TI, surgiu uma ferramenta nova, e aí, com essa ferramenta, eu vou ter, vamos supor, 2 semanas ganha no meu projeto. O tempo que eu ia gastar na mão com a ferramenta nova, eu ganho 2 semanas. Pô, 2 semanas, bastante tempo, né? E quando eu vou olhar com isso, né, que eu criei esse planejamento de resposta, eu vou usar essa ferramenta no meu para alavancar e entregar 2 semanas antes. Só que eu preciso analisar os outros riscos atrelados a ela. Por quê? Porque quando eu coloco uma ferramenta nova, eu preciso de qualificar a minha equipe, eu preciso de ter um tempo para minha equipe aprender aquela ferramenta nova. E aí esse tempo pode ser maior do que o que eu ganho. Ganhei 2 semanas, mas aí eu perdi 4 treinando a minha equipe. Então, a gente tem que ser realista dentro do nosso projeto. E, muito importante, é estar acordado com todas as partes envolvidas, porque imagina, você faz um planejamento de resposta, caso ocorre esse risco, você vai usar o seu planejamento de resposta e 1 ou 2 dos envolvidos não estão de acordo. Ou senão, muitas das vezes, o cliente não aceita aquela resposta, aquele contorno naquele risco. Então, o gerenciamento de risco como um todo, ele envolve todo mundo do projeto, como eu venho destacando, e não só o gerente de projeto. Então, é todas as pessoas envolvidas para estar realizando todo esse gerenciamento de risco. E, claro, ter um responsável designado para cada risco. Você já tem uma pessoa a quem recorrer diretamente. E não, quando acontecer, eu vou procurar alguém. Não, já tem alguém ali já para você acionar e falar, deu problema, você precisa de estar aqui para me ajudar com esse risco, com esse impacto, e aí eu tenho essa resposta, ele já está por dentro, porque ele é uma pessoa que está atrelado àquele risco, então ele também vai ajudar a monitorar aquele risco, por isso a importância. Quanto mais pessoas acompanham o risco, melhor. E, como sempre, para fechar, né, a gente precisa de selecionar uma das opções possíveis de resposta. Por quê? Porque para todos os riscos eu preciso de ter uma resposta atrelada a ela, mesmo que essa resposta seja, eu estou de acordo, eu vou aceitar esse risco e estou disposto a sofrer os impactos ou negativos ou descartar as oportunidades que esse risco pode me proporcionar. Além disso, temos o plano de contingência, que é o que fazer se acontecer, isso é essencial no nosso planejamento de resposta. Eu preciso já ter esse plano mapeado para saber o que eu vou fazer se acontecer e não decidir isso na hora. Por isso, o gerenciamento de risco, porque você, além de mapear, você também tem que já pré-definir as decisões que você vai tomar se esse risco ocorrer.
A gente tem plano alternativo, que é caso a estratégia selecionada não seja totalmente eficaz ou se o risco aceita ocorrer, a gente tem um plano alternativo. Claro que muitos riscos que são aceitos, ele acaba sendo aceito e aí a gente sofre a penalidade que ele mapeou lá no início e não tem muito o que fazer, né? Existem gatilhos no gerenciamento de risco. O que seriam esses gatilhos? Antes de eu falar dos gatilhos, é importante eu falar sobre as reservas, né? No projeto, a gente tem o dinheiro do projeto que é direcionado para a gente, e além disso, a gente tem um negócio chamado reservas contingenciais. Essas reservas são aquelas reservas no qual o gerente de projeto pode acionar sem aprovação de ninguém, porque tem dois tipos de reservas. Já a outra reserva, ela só pode ser utilizada se alguma pessoa envolvida, o cliente ou os patrocinadores liberarem o acesso a ela. Então, essa eu não vou nem trabalhar aqui com vocês. Vou trabalhar de contingência, que são uma reserva pré-direcionada já para a gestão de risco, no qual o gerente de projeto, ou no caso de uma empresa que tem um gerente de risco, que é difícil de encontrar, ele pode, de fato, ir lá e utilizar sem falar com ninguém. Mas quando que ele vai utilizar isso? Por exemplo, eu estou acompanhando o meu projeto como um todo e vejo que o prazo de entrega não vai ser cumprido. Então, eu acabo utilizando desses gatilhos para estar resolvendo esses problemas e que ninguém acaba sendo impactado com isso. Eu tenho riscos secundários, que são riscos causados por outros riscos. Foi até um exemplo que eu falei anteriormente, eu vou até falar de novo mesmo, né? Que é o caso lá de eu instalar uma ferramenta para adiantar 2 semanas do meu trabalho. Vou estar facilitando minha equipe, vou reduzir meu prazo, pronto, maravilhoso. Só que não, por quê? Porque quando eu coloco uma ferramenta nova, eu preciso treinar minha equipe, eu preciso de ter um outro planejamento de resposta, porque eu identifiquei um novo risco. Então, isso se chama risco secundário. Dada uma ação, você tem que mapear os novos riscos que vão surgindo com aquela ação. E eu tenho riscos residuais, porque, claro, nem todos os riscos a gente consegue eliminar, nem todos os riscos a gente consegue transferir, que são uma das estratégias que eu vou discutir mais à frente. Nem todos os riscos a gente consegue minimizar, mas nos casos dos que a gente consegue minimizar, ele fica um resíduo, ele tem um problema que ele vai ser alastrado para o restante do meu projeto. E é esses que são chamados de riscos residuais, que se espera que permanece depois das respostas planejadas serem adotadas, bem como foram delimitados aceitos. Aqueles pequenininhos que eu aceitei, ele vai ser carregado pelo resto do projeto. Aquele que eu consegui reduzir de 70 para 20, aqueles 20 vai ser carregado comigo. Então, assim, são riscos residuais que eu preciso ter um controle, saber como agir por conta desses riscos. Aí eu chego nos que eu tanto venho citando, né? Planejamento de resposta. Eu tenho estratégias para os riscos. Eu vou, por conta do tempo, eu vou falar dos riscos negativos e a mesma coisa vale para os positivos, né? Eu tenho a opção de eliminar o risco, que é, muitas das vezes eu troco o meu planejamento, muitas das vezes eu mudo a data de início do meu contrato para eliminar um risco. Eu também posso transferir o risco, que é o quê? Eu contratar uma outra empresa e aí essa empresa faz esse gerenciamento de risco para mim, que eu, por exemplo, eu preciso de construir e aí eu preciso de construir um muro para instalar alguma coisa, ou uma torre para instalar uma antena. Então, assim, isso eu vou contratar uma outra empresa, que aí já não é um risco para o meu projeto, e sim para uma outra empresa. A única coisa que eu preciso controlar é os prazos dessa terceirizada
dentro do meu projeto para ver se ele de fato está cumprindo o combinado. Mitigar o risco, que é tentar minimizar aquele risco. Tenho várias estratégias para estar tentando minimizar um problema, como instalações de algum software para facilitar o trabalho dos meus funcionários, ou até mesmo algumas técnicas, dar alguns cursos para qualificação, e aí ele acaba aperfeiçoando melhor e evitando algum tipo de erro. E eu tenho a opção de aceitar. O aceitar nada mais é do que você entende que aquele risco exista, porém você acaba não entrando no mérito de analisar ou de dar um plano, simplesmente falar, não, esse eu aceito porque é um risco raro, ou é um risco que tem um impacto muito pequeno e não compensa eu fazer esse planejamento de resposta. Listei aqui todos os riscos positivos, as estratégias. O eliminar é analogamente o explorar, o transferir é o compartilhar, o mitigar é o melhorar e o aceitar é o aceitar nos dois lados. Com isso, a gente entra no último tópico do ciclo de gestão de risco, que no meu ponto de vista é um dos mais importantes, que é o monitoramento. A gente precisa de reavaliar os riscos em todo o momento, porque os riscos ele muda tanto a questão de mudar a prioridade quanto a existência. No momento ele existe, no outro momento ele deixa de existir. Então a gente precisa sempre estar reavaliando esses riscos, fazendo auditoria de riscos. A gente precisa fazer análise de variações e tendências, que igual eu falo, né? Sempre tem a questão de para cada momento, para cada tempo ou para cada cultura você tem riscos surgindo e aqueles riscos que deixam de existir. E você precisa estar acompanhando, monitorando todo o tempo. Eu estou passando um pouquinho mais rápido, tá, gente? Porque eu preciso de um tempinho no final para estar respondendo alguns dos seus questionamentos. E destacar esse último, que é as reuniões de andamento, que tem com frequência, e aí eu acho essas reuniões um momento fundamental para estar fazendo essa reavaliação, essa auditoria, para estar incluindo novos riscos, lembrando que uma vez que você define um plano de risco, ele não acaba por ali, ele sempre está sendo alimentado, ele não é algo estático, ele é algo bem dinâmico, da mesma forma que você inclui riscos ali, você retira riscos, porque com o andar do seu projeto, tem risco que deixa de existir e novos riscos que começam a surgir. Com isso, eu fecho o webinar e nesse webinar a gente trabalhou gerenciamento de risco e vou estar listando alguns dos pontos discutidos. Que gerenciar risco é essencial para o sucesso do projeto. A gente discutiu que riscos de projeto são eventos ou condições incertas que afetam os objetivos do projeto, né? O gerenciamento de risco visa reduzir as incertezas do projeto e você passa, de fato, gerenciar o seu projeto sem contar com a sorte, que acho que esse é o principal intuito do gerenciamento de risco, é você deixar de contar com a sorte e, de fato, contar com o conhecimento e gerenciar totalmente o seu projeto. E passamos pelo ciclo de gerenciamento de risco e a importância de cada etapa. Eu vou estar disponibilizando agora a avaliação para vocês estarem respondendo. E assim que vocês forem respondendo, eu vou estar também buscando aqui as questões que foram disponibilizadas para mim no chat, para estar respondendo algumas perguntas. Tem algumas perguntas que o Guilherme, né? Ele já foi até respondendo no chat. Eu vou estar lendo algumas aqui.
Toda premissa do projeto representa um risco. Então, o que seria essas premissas, né? Júlio César que fez essa pergunta. Bom, no caso, não seria premissas, né? Seria eventos incertos, que a gente chama, mas que tenham uma probabilidade de ocorrer. Não classificamos isso como uma premissa. A gente geralmente lista todos os eventos que podem ocorrer dentro daquele escopo do seu projeto, mesmo que ele tenha uma probabilidade muito baixa. A gente lista lá na lista de riscos. Ele não seria uma premissa, né? Teve bastante perguntas. Um exemplo José Rodolfo, ele pede para dar um exemplo de gatilho. Vou dar um exemplo de gatilho aqui. Vamos supor que eu tenho um projeto. Vamos pensar lá nas Olimpíadas, né? Que é um projeto que eu trouxe um exemplo que eu trouxe para vocês. Eu estou com o meu cronograma, eu já cumpri 70% do meu cronograma, está faltando 30% e eu vejo que o prazo não vai ser suficiente para fazer esses 30%. Eu vou dar uma olhada na minha reserva e vejo que eu tenho dinheiro ainda sobrando na minha reserva. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar daquele dinheiro, vou estar utilizando esse gatilho, né? Que eu vou estar pegando desse dinheiro para contratar, muitas das vezes, mão de obra, ou até mesmo contratar uma empresa que possa me auxiliar e dar uma alavancada no tempo de entrega. E eu consigo, de fato, fechar esse cronograma no dia exato que eu prometi para o cliente. Então, isso é um exemplo de gatilho. Eu utilizei da minha reserva para contratar uma empresa terceirizada ou até mesmo para aumentar o meu ciclo de funcionários para eu conseguir cumprir com aquele calendário. E entreguei meu projeto no seu tempo esperado. Esse seria um ótimo exemplo de gatilho mesmo. Ah, tá. Rivaldo também levou essa questão que não ficou claro, a questão do gatilho. Mas o gatilho é bem essa questão, né? De você utilizar de dinheiro mesmo, de recursos financeiros que você tem na sua reserva de contingência para estar tomando uma decisão sem aprovação de ninguém. Você acaba tomando decisões, porque quando você utiliza a reserva, você não precisa de aprovação de ninguém, porque aquela reserva foi feita justamente para o gerenciamento de risco e você utiliza dela para tomar uma decisão rápido, algo bem rápido, mas que faz com que você consiga atingir o objetivo do seu projeto. Seu projeto vai ser bem sucedido utilizando esse gatilho. Não. Tem bastante perguntas, o Guilherme respondeu bastante, eu estou aqui procurando outras perguntas que foram disponibilizadas aqui no chat. Com isso, fechamos, né? O maior problema aqui encontrado seria a questão dos gatilhos. Os outros o Guilherme respondeu no chat, mas caso alguém tenha algum questionamento, alguma pergunta que queira estar me enviando, né? Pelas minhas redes sociais, meus e-mails, eu tenho um e-mail, LinkedIn, Skype, WhatsApp, eu vou deixar tudo
disponível na própria apresentação, que a Fato disponibiliza depois, para todo mundo ter acesso. Vai ter o vídeo no YouTube. Eu gostaria de chamar a todos para realizar o curso presencial de gerenciamento de risco, que a Fato oferece. O link para o curso eu vou até... As meninas vão disponibilizar para vocês no chat, mas a gente tem um calendário para estar atendendo. O próximo webinar, que é o webinar é um evento mensal, né? O próximo vai ocorrer no dia 26/8, com o tema Certificação COSCA e Medição Funcional de Software, às 13 horas também, e o link vai estar disponível aqui no chat para você estar se inscrevendo para esse próximo webinar. Eu agradeço a presença de todos e qualquer dúvida a respeito de gestão de risco, eu estou à disposição nas minhas redes sociais.